vamos falar hoje de intimações, que é o que ficou faltando para a gente falar na aula passada, não é verdade? Preparei esse material aqui, esse esqueminha, para a gente trabalhar hoje, do tanto de temas. Cabe aí, né? Compartilhou aí? Pois bem, meus amigos, vamos falar de intimações. Bom, tudo ok, né? Beleza. Dando para ler aí, né? Certinho? Então vamos lá. Tá bom. Bom, gente, intimações, né, tá dentro da modalidade dos atos de comunicação processual, né, que nós estamos falando na aula passada. Então, ele estava falando que os atos de comunicação eles se desenvolvem por meio da citação, né, da intimação, das cartas de ordem, né? Então, nós falamos que a citação ela é exclusiva, pedida exclusivamente para o réu, né, para ele tomar conhecimento da propositura de uma ação. Então, tem um propósito então, de fazer com que o réu tome ciência de uma ação. E a intimação, meus amigos, intimação é um ato de comunicação então formal dentro do processo e voltado para qualquer sujeito processual, né? Processual ou não. Pode ser que ele não tenha integrado ainda o processo, né? Mas ele é esse ato de comunicação, a intimação, é para se tomar conhecimento dos atos e termos do processo. Seja de algo que já aconteceu, por exemplo, como uma decisão que foi publicada, então ele é intimado, né, para tomar ciência daquela decisão, ou de algo que ainda vai acontecer, né, como, por exemplo, a perícia, né, ou a audiência que vai ser realizada, né, então, uma sessão de julgamento. Então, a intimação, meus amigos, ela é um ato de comunicação interno dentro do processo. Interno. E serve para intimar, para comunicar qualquer sujeito, seja da relação processual ou não. Né? Para cumprir uma decisão, né? Até brinco com os meus alunos. Olha, mentaliza a citação. A citação ela ocorre só uma vez. Uma vez. Né? Então, ela só serve para informar o réu de contra ele foi proposta uma ação. Tomar conhecimento da propositura de uma ação. Acontece no início do processo, a citação. Todos os demais atos de comunicação processual, para tomar conhecimento dos atos processuais, dos termos do processo, vão se dar por meio da intimação. A intimação é um meio de comunicação oficial do sistema processual. Oficial. Então, o artigo 269 do Código de Processo Civil, né, quando ele utiliza o termo alguém, né, então ela significa que a intimação é voltada para os sujeitos processuais, aos terceiros, serventuários da justiça, né, sejam eles fixos ou eventuais. Né, então, é bastante amplo, né, e genérico, né, a destinação, né, da intimação. Então, e da mesma forma o seu conteúdo, né? Então, a intimação ela se presta, meus amigos, a informar a todo mundo, né, acerca do que está acontecendo no processo, aquilo que já aconteceu ou o que vai acontecer. Pode ser tanto um ato passado como um ato futuro, né? Então, fora a citação, então, como eu disse, né, todos os demais atos de comunicação se darão por intimação. Então, esse CPC, né, que nós estamos trabalhando, esse CPC atual, ele não prevê a notificação, não prevê. O CPC anterior também não previa, tá? Porque você vai ter, às vezes, a notificação lá no Código de Processo Penal. A notificação, então, é estranho ao processo civil, tá? Um ato de comunicação. Nós só temos como ato de comunicação as cartas, que nós já vimos, que é entre órgãos jurisdicionais, né? Lembra a carta precatória entre órgãos jurisdicionais do mesmo território nacional,
Nós falamos da carta de ordem, que pressupõe uma hierarquia, subordinação entre os órgãos judiciais. Nós falamos sobre a carta rogatória, que é entre judiciários de países diferentes. Né? Eu falei para vocês, se puderem assistir a aula que eu postei lá no YouTube sobre cartas rogatórias, né? Tá lá na playlist sobre direito internacional. Então é bem interessante, tá bom? Bom, então demarcado aí, né, o que vem a ser intimação, né? Então é um ato de comunicação interno dentro do processo, que vale para qualquer sujeito, né, que participe da relação processual, né? Então, então nós vamos falar dos meios, né, de intimação, que é o que eu coloquei para vocês, né, os meios. Próximo tópico. Bom, dentre os meios de intimação, meus amigos, ela pode se dar diretamente para o advogado. A intimação pode se dar diretamente perante o advogado. É o que mais ocorre, né? Se vocês quiserem, está no artigo 269 do Código de Processo Civil, tá? 269 do Código de Processo. Pois bem, a intimação pode se dar diretamente pelo advogado, é o que acontece demais, por meio eletrônico, publicação no órgão oficial, no correio. Repare que está aí na lista. Vamos comentar. O escrivão, chefe de secretaria, né, o 274, publicação no órgão oficial 272, meio eletrônico 270, né? No correio, aviso de recebimento, né? Então, 273 e 274. Tá na ordem ali, né? Escrivão, né, chefe de secretaria, por oficial de justiça, né? Então, inclusive, por hora certa também é possível. A citação por hora certa também é possível a intimação por hora certa, né? Então, é interessante esses mecanismos, né? O STJ entende que não cabe intimação por telefone, tá? Há precedentes do STJ inadmitindo intimação por telefone. Mas, agora, em tempo de Covid-19, a gente tem visto intimações por WhatsApp, inclusive, tá? Teve uma dessas leis aí de emergência que foram editadas aí esse ano, né? Por causa do Covid-19. Uma dessas permitiu a intimação por WhatsApp, bom, para ganhar agilidade. Bom, mas o STJ tem precedentes falando que em situações normais não cabe intimação por telefone, porque não é considerada uma forma idônea de intimação, não está previsto em lei, por isso também, né? Então, ainda que o tribunal, né, tenha decidido que não é o caso, né, de causar prejuízo, né, enfim. Porque nós vamos ver na próxima aula a teoria das nulidades. A teoria das nulidades, se o ato atinge seus fins, não causa prejuízo à parte contrária, o ato é mantido. Então temos essa regra. Né? Por exemplo, imagina o seguinte: foi feita a intimação por oficial, por telefone, por WhatsApp. Qual o propósito da intimação, meus amigos? O propósito da intimação é informar de um ato processual que foi praticado ou que vai ser praticado. Né? Então, da ciência. Você que tomou ciência por pombo correio, por WhatsApp, por direct do Instagram, do Facebook, né? Enfim, não importa. Telefone. Não importa que tome ciência. Então, se o ato atinge seus fins, ciência, ainda que haja um desvio com relação à forma, não se anula o ato. Esse é o princípio de teoria das nulidades do processo. O ato, para ele ser nulo, tem que haver o desvio, mais prejuízo. Desvio mais prejuízo. Então, eu acho que é interessante esse posicionamento do STJ para não virar várzea, né? O STJ deve ter entendido nesse sentido. Né? Pois bem. Há entendimento do STJ também, admitindo o cabimento de intimação por telefone no juizado. Só que lá no juizado, a lógica é diferente, meus amigos. A lógica lá no juizado é de informalidade. O que temos é o princípio da informalidade. E se é assim sendo, o princípio da informalidade, então
a intimação por telefone é um meio informal, né? Então, por que não? É como se diz, né? Ok? Bom, o outro tópico aí que eu coloquei para vocês é quem é o responsável pela intimação. Bom, quando se fala em responsável, né, pela intimação, no CPC anterior era o cartório judicial, né? Então, o novo processo, o novo CPC, né, que é esse que nós estamos trabalhando, né? Então, ele não descarta então a intimação que ela seja feita pelo cartório. Mas ela prevê também a possibilidade, meus amigos, do advogado realizar a intimação da parte contrária. Então, colocou ali um sistema de corresponsabilidade. Corresponsabilidade. Nós vamos ver lá na aula de provas, a incumbência do advogado intimar as testemunhas. Ou seja, comunicar as testemunhas do dia, horário, local da realização da audiência. Incumbência dos advogados. Então, nós temos no sistema, né, depois vocês dêem uma lida no artigo 269, parágrafo 1º e 2º, que fala da prerrogativa, então, dos advogados intimarem o advogado da parte contrária, intimar testemunha também. Então, porque lá em Portugal é assim, nos países da common law, né, então são dessa forma, né. Aliás, se você for averiguar, né, esses seriados famosos, igual Suits, o Good Fight, o Good Fight, esses seriados que passam aí no Netflix, na Amazon, né, você vê a todo momento lá que tem um rapaz que faz as intimações, né, a mando dos advogados. Né? Então, é bem interessante. Né, é tipo um carteiro qualificado, né, que faz as intimações a mando e pago, né, obviamente, para os advogados. Né? Os advogados redigem a carta de intimação, né, como se fosse um mandado de intimação, e põe ali um particular, né, um rapaz, né, uma pessoa, para proceder a essas intimações. Né? Então, quando é incumbência dos advogados fazer, né, pela via privada, então, realmente ele escolhe por carta com aviso de recebimento, ou pode fazer via cartório ou extrajudicial. Né? Enfim. Então, o objetivo aqui do legislador, né, de propiciar o advogado fazer as intimações do outro advogado, das testemunhas, né? Então, vai permitir, então, que o advogado, né, da parte, ele tome a função, né, exerça a função que era do cartório. O cartório, quando eu falo cartório, é a secretaria, né? Toda vara tem um juiz e uma secretaria. A secretaria vai ter um escrivão e vários, que é o chefe de secretaria, e vários escreventes estagiários. Né? Então, nas federais, às vezes acontece, nós temos um juiz titular, um juiz substituto, chefe de secretaria e os demais analistas, né, que são os escreventes, melhor dizendo. Então, retirou ali, né, da prerrogativa da secretaria, né, do cartório judicial, e para ganhar também maior celeridade, né, maior ganho de tempo, né. Então, por causa do princípio da razoável duração do processo, economia processual, né, segundo a doutrina. Então, porque é notório que os cartórios são cada vez mais assoberbados de serviço, né? Então, que essas intimações, então, a cargo exclusivo dos cartórios acaba ganhando morosidade, né? E sobrecarregando, né, o andamento do processo. Então, foi por isso que esse sistema atual, né, atribuiu aos advogados, né, algumas intimações. Então, o parágrafo 1º, né, então, do 269, ele trata dessa uma faculdade, né, conferida então ao advogado, de forma que ele, se ele não quiser assumir os ônus, né, da intimação, ele pode solicitar que seja feito normalmente pelo cartório judicial. Okay? Ainda, né, mesmo sendo possível, né, a intimação, né, de qualquer sujeito, né, a técnica processual adotada, então, vai ser a da intimação do advogado da parte contrária, né? Podendo, então, ser utilizada a intimação da
parte em si. A intimação é de advogado para advogado. O advogado de uma parte intimando o advogado da outra parte. Não é do advogado intimando a parte. Não. Né? Então, tem... O único permissivo que faz a intimação direta é das testemunhas. Né? Se vocês quiserem, deem uma lida no artigo 455 do Código de Processo Civil. Sim, a intimação é de advogado para advogado. Então, eu vou intimar o advogado da outra parte. Certo? Eu não posso intimar a parte em si. Eu tenho que intimar o advogado da parte contrária. Okay? Isso sim. A única possibilidade que nós temos de intimação direta é da testemunha. Aí eu vou intimar diretamente a testemunha. Tá bom? Depois vocês dêem uma lida no CPC, artigo 455. Tudo isso que eu estou falando está no CPC 169, e da testemunha está no 455. Depois vocês dêem uma olhada. O 455 eu vou voltar a falar dele quando eu estiver falando de prova testemunhal. Tá? É bem interessante. Tem umas questões lá bastante interessantes para a gente trabalhar. Tá bom? Chegaremos lá no momento certo. Beleza? Bom, então, a intimação que o advogado faz, meus amigos, é pelo correio, né? Então, e cabe a ele próprio, o advogado, instruir, né, o ofício, né, de intimação, uma cópia, por exemplo, do despacho, uma cópia da decisão, cópia da sentença, se for o caso. Então, para dar segurança ao ato, né, a ser praticado pelo advogado. Então, é bastante interessante. Né? O advogado da parte contrária, né, então vai assinar o aviso de recebimento, ou receber a carta, né, mas o seu teor não pode trazer o pronunciamento, né, judicial que deveria ter, né, ou mesmo apenas parte desse pronunciamento. Né? Então, enfim, o advogado tem que instruir, então, essa intimação com os elementos essenciais para tomar ciência do ato. Né? Essa faculdade, né, conferida aos advogados, né, então, é bastante interessante. Né? Mas os advogados, meus amigos, é a teoria do cachimbo, né? Eles entortaram a boca, estão acostumados que as intimações sejam feitas pelo cartório. Muitos preferem que seja feito pelo cartório, continue sendo feita pelo cartório, né? Porque o advogado, depois que é feita a intimação, né, com aviso de recebimento, ele vai ter que juntar no processo esse AR, né? Ele vai ter um trabalho a mais, né? Um trabalho meio que despachante, né? Um trabalho de escrivão, né? De escrevente, né? Então, nos processos PJE, né, também está acontecendo demais isso. Eles estão tirando as incumbências dos escreventes e jogando nas costas dos advogados. Né? Então, enfim. Outro tópico interessante, intimação da fazenda pública. Né? E depois intimação pelo meio eletrônico, não é isso? Então, vamos lá. Intimação da fazenda pública. Bom, a fazenda pública, meus amigos, é o poder público, né? A gente usa a expressão fazenda pública porque é a representação, então, da União, dos Estados, do Distrito Federal, né, dos municípios, das respectivas autarquias, né, e fundações de direito público. E essa intimação ela deve ser feita diretamente ao órgão, né, da advocacia pública responsável pela representação judicial. Então, olha só, se você está diante de uma procuradoria do município, de Uberaba, você vai ter que intimar via procuradoria do município. Vai propor uma ação contra o Estado. A intimação do Estado vai ser via procuradoria do Estado. Então, o órgão da advocacia pública que é responsável pela representação judicial, vai receber as intimações. O grande propósito dessa norma, né, é impedir que o endereçamento da intimação vá para o próprio órgão, né, que é parte da relação processual, mas que não é responsável pela defesa em juízo. Então, por exemplo, se eu estou propondo uma ação contra, por exemplo, um erro médico que aconteceu no hospital público, né, eu não vou propor ação contra o Ministério da Saúde. Não, eu vou propor uma ação contra a União. O Ministério da Saúde, que é responsável pelos hospitais públicos, né, ou IBSERV, né, que agora tem uma pessoa jurídica para isso, então também tem uma procuradoria própria, né, se for o caso,
Imagina que seja um hospital público que não é gerido diretamente pela Secretaria de Segurança Pública. Eu não vou propor ação contra a Secretaria de Segurança de Saúde, perdão. Não vou propor ação contra a Secretaria de Saúde, eu tenho que propor ação contra o ente. Então, se é um hospital estadual, né, eu tenho que propor contra o Estado de Minas Gerais. E as intimações devem ir para a Procuradoria do Estado. Procuradoria do Estado. Não para o órgão em si. Né? Então, vocês vão estudar isso lá em Direito Administrativo, né? E os órgãos públicos, eles não são... eles não têm capacidade processual. Eles devem ser representados judicialmente pelo ente federado, União, estados, municípios, né? Pelo próprio ente em juízo. Tá? Então, justamente por isso que então você tem que fazer a intimação da advocacia pública. Então, você lembre, né, que, por exemplo, só um detalhe que é importante, que eu acho que vocês talvez não saibam, né? Nós temos então a fazenda pública. Nós temos então a União, estados, Distrito Federal e municípios. E você vai ter aqui a defesa deles. Então você vai ter cuidado que a União ela tem divisões. Então é o seguinte: a União ela tem três órgãos que faz a defesa em juízo. Tem a Procuradoria Federal, a Advocacia da União, são os órgãos, né? E a Procuradoria da Fazenda Nacional, a famosa PFN. Os estados, tem a Procuradoria dos Estados, PF, mesma coisa, Procuradoria do Distrito Federal, municípios, vai ter a Procuradoria dos Municípios. Okay? Pois bem, a Advocacia da União, né, no âmbito federal, ela faz a defesa da administração direta, que é o próprio ente, sim. São os atos administrativos do ente federado. Da União em si, né? Por isso chamo de Advocacia da União. Já a Procuradoria Federal, ela faz a defesa da administração indireta. O que é administração indireta? É a prerrogativa que os entes federados têm de criarem pessoas jurídicas para a descentralização dos serviços públicos. Então, eles podem escolher, aí vai de acordo com a organização administrativa, eles podem escolher descentralizar, retirar do centro, e criar entidades públicas com personalidade jurídica própria, pessoas jurídicas, para fazer a prestação de determinados serviços públicos. Igual a gente tem aqui o CODAL, né, que é uma autarquia, é uma entidade pública municipal com personalidade jurídica própria. Então, quando se cria uma pessoa jurídica própria para prestar um serviço público específico, né, por lei, então a gente chama de administração indireta. Ok? Então, a Procuradoria Federal faz a defesa da administração indireta, ou seja, a defesa dos atos das autarquias e fundações públicas
federais. Temos várias, né? Por exemplo, públicas federais, por exemplo, as universidades federais, a maioria das universidades federais ou são fundações públicas ou são autarquias. Nós temos lá também o IBAMA, DENIT, né, Inmetro, né, então uma série de pessoas jurídicas de direito público, né, que integram a administração indireta. Então quem faz a defesa é a Procuradoria Federal, certo? Cuidado com falar procurador, né, porque também pode ser membro do Ministério Público, né. Nós temos a PFN, que é a parte tributária, né, Fazenda Federal. Só cuida da parte tributária, só a tributária. E a federal, a Procuradoria Federal de Administração Indireta e a administração direta pela Advocacia da União. Então, cuidado, né? Então, aí, dependendo do tipo de... Você vai propor uma ação contra o FTM. O FTM está na administração indireta. Eu acho que ela é uma autarquia federal, eu acho. Apesar de ser uma universidade, né? Eu acho que ela é uma autarquia. Então, quem vai receber as intimações é a Procuradoria Federal. Não, eu propus uma ação contra a União mesmo. Imagina que as BR-050 não fosse privatizada. Imagina, eu capotei o carro, né, antes da privatização. Eu vou propor uma ação contra a União. Então, quem vai ser intimado para fazer a defesa da União vai ser a Advocacia da União. Estou brigando por causa do imposto de renda, né, algum tributo. Então, eu vou... a intimação vai se dar na pessoa da Procurador da Fazenda Nacional, né, Procuradoria da Fazenda Nacional. Ok? Então, só cuidado com isso daí. Né? E nos estados, vai ter a Procuradoria dos Estados, aqui em Minas eles chamam de Advocacia Geral da União, né? Diferente, né? A União não, do Estado, né? A Advocacia Geral do Estado, aqui em Minas, né? O cargo deles é de Procurador do Estado. O Procurador do DF está para abrir, inclusive, o DF. Bem interessante, bem disputado, para advogar. E dos municípios, né? O município é interessante, né? Eles devem ser por concurso público, né? O preenchimento desses cargos é tudo por concurso público. Mas tem vários municípios que nós temos procuradores municipais que são concursados e procuradores que são nomeados de cargo de comissionado, né? Então, é interessante, é um mistério isso, né? É algo se fossem concursos públicos, né? O procurador do município de Uberaba pode advogar, permite que você advogue, tá? Desde que não seja contra o próprio ente. Desde que, então, você é procurador do município, você pode advogar normal, você só não pode advogar contra o município de Uberaba. Contra o Estado? Perfeitamente. Contra a União? Perfeitamente. Tá? Você só não pode advogar contra o próprio órgão que você representa. É isso? Tá bom? Entenderam isso? Fazenda Pública. Né? É um livro bacana, um livro interessantíssimo, né? Se você tiver interesse em ser procurador, né? Esse é um concurso interessantíssimo, né, de procurador, bem remunerado, né? Tem super bem, tem status, né? Então, se tiver interesse, meus amigos, estou te falando, é importante então você saber. Tá? Então você tem que saber que tem bastante direito administrativo, direito constitucional e tributário. Envolve o poder público, né? Então, mas você tem que saber, você tem que ter domínio. Não é verdade? Eu vou converter em esquema aqui, depois eu disponibilizo esse esquema para vocês. Bom, converti meu esquema aqui. 5 acaba a aula, eu mando para vocês. Tá? Então vamos continuar, meus amigos, no nosso esquema aqui. Nós estávamos falando de intimação da Fazenda Pública, então por isso tem que tomar cuidado com aquele esquema que eu fiz ali para vocês. Tá bom? Alguém me chamou aí? Tá, ok, beleza. Então vamos lá, continuando. Intimação por meio eletrônico, né? Que hoje é a regra, né? Então, meio eletrônico de intimação, uma forma simples, né? Rápida, barata de comunicação dos atos de comunicação. Você recebe por e-mail ou disponibilização no portal lá do PJE. Então, é uma forma preferencial. O meio eletrônico, né? Ele só não é obrigatório porque ainda é uma questão estrutural, né?
Mas à medida que o judiciário está se desenvolvendo, nós estamos implantando os meios eletrônicos, né? Mas ele é um meio preferencial, é um meio implantado já na imensa maioria dos órgãos do Poder Judiciário, né, meus amigos? Então, é muito difícil hoje em dia você encontrar algum órgão judicial que não esteja recebendo intimações pela via eletrônica, né? Então, mas logo, né, nós vamos ter essa totalidade, né? Bom, nós temos uma lei própria que fala sobre isso. Vou pôr aqui no chat para vocês, é a Lei 11.419. Lei 11.419 de 2006. Esta lei, meus amigos, ela fala da intimação pela via eletrônica, certo? Então, os artigos aqui que vão nos interessar são os artigos 4º e 5º, tá? Esta lei. Então, porque ela fala, né, da publicação do Diário Oficial Eletrônico, né? Então, também intimação em portal próprio, endereços eletrônicos fornecidos, por exemplo, e-mail, né? Endereço eletrônico são os e-mails que são fornecidos pelas partes, né? O STJ, né, interpretando o artigo 4º, né, da Lei 11.419, falou que a intimação pela via eletrônica, né, que você recebe no seu e-mail, ela substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para qualquer efeitos legais. Então, você recebeu a intimação via eletrônica, é intimado, meu amigo. Acabou. Né? No sistema do PJE, meus amigos, eles têm lá um prazo ainda de 10 dias para você tomar ciência, né? Então, porque a partir do momento que você abre o arquivo lá, você vai ser intimado automaticamente lá no processo judicial eletrônico. Você é intimado a partir do momento que você abre a publicação. Agora, se você não abre, às vezes você dá aquele miguezão, né? Você fala, eu não vou abrir porque senão eu vou ser intimado. Eu vou abrir o PJE, aquele processo, não vou abrir porque senão eu vou ser intimado, né? Aí tem um prazo de 10 dias para você tomar ciência, porque passou esses 10 dias, se você não abriu o PJE para saber o que está acontecendo, né? É o seu dever de diligência, então você vai ser considerado intimado a partir do 10º dia, tá bom? O 270 do CPC, né? Ele também, essa intimação eletrônica também se aplica ao MP, a Defensoria Pública, né? Esse 70 fala que aplica então ao MP, a Defensoria Pública, a Advocacia Pública, né? Então, e que esses entes públicos, né, serão intimados pela via eletrônica. Então, eles são obrigados também a manter um cadastro na Advocacia Pública, Defensoria Pública, Ministério Público, eles são obrigados a manter um cadastro, né, no sistema de processo, né, eletrônico, tá? Para receber as intimações. Okay? Então, geralmente eles colocam lá um departamento, né, para receber as intimações, e depois sair, por exemplo, redistribuindo entre os membros, né, porque também há uma divisão entre nesses órgãos, né, há uma divisão de tarefas, né? Então, esse aqui mexe com esse tipo de assunto, esse outro mexe com o outro. Por exemplo, no Ministério Público tem o promotor que vai mexer só com infância e adolescência, o outro vai mexer só com consumidor, o outro vai mexer só com ambiental. Então, normalmente eles colocam lá um servidor, né, que recebe as intimações e depois vai repassando aos membros, né, conforme a pertinência temática. Tá? Então, a outra, intimação por publicação no órgão oficial, né? Como a gente acabou de falar, o meio eletrônico é o meio preferencial, né? Então, mas a intimação ela deve ser realizada por meio da publicação no órgão oficial, né? No caso, então, de a gente não ter ainda, né, a implantação, né, do sistema eletrônico, né? Então, mas hoje é tudo diário oficial eletrônico, né? Então, qualquer outra forma de intimação é bem precária, né? Então, nós temos hoje um diário oficial eletrônico que sai lá as publicações, as intimações. Então, também é um meio bastante utilizado ainda, tá? Uma novidade que nós tivemos nesse código que não tinha antes é a possibilidade de intimação nas sociedades de advogados. Porque é possível que você faça uma inscrição não só pessoal
né? Eu, por exemplo, Murilo, sou advogado. Eu tenho inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Ok. Mas eu posso criar uma sociedade de advogados, né? Uma firma de advocacia, e inscrever a minha firma de advocacia na OAB. Um número próprio, né? O meu escritório tem inscrição na Ordem dos Advogados. Então, por quê? Porque às vezes pode acontecer de você ter uma entrada, saída, você tem advogado contratado, né? Às vezes o advogado fica lá um tempo, depois sai. Então, para não ter que ficar dando procuração para um, depois tira, depois subestabelece, depois, enfim, o cara saiu, depois entrou outro. Então, você não tem esse trabalho de ficar para lá e para cá, né? Entra advogado, sai advogado. Então, tem escritório tem muita rotatividade de advogados, escritórios grandes, né? Então, você constitui a firma de advogados, escreve essa firma na Ordem dos Advogados e pede para a intimação se dar no nome da firma de advocacia, da sociedade de advogados. Então, qual pertence, né, aquele patrono, né, do processo. Então, o requisito é que ela seja registrada na OAB, né? Então, você indica ali o número de inscrição, você fala, olha, eu quero que a intimação recaia sobre a sociedade de advogados, número tal. Aí, se lá, ó, hoje ele está com 10 advogados, está com 15, 20, né? Ah, não é mais o José, é a Joana, não é mais o Francisco, é a Sebastiana, não importa. Ele está sendo intimado a sociedade de advogados. Então, isso acaba, na logística, né, facilitando muito a vida, né? Então, isso é muito útil para escritórios de porte médio, de porte grande, né? Então, porque a entrada e saída de advogados é contínua, ok? Então, tem essa possibilidade de intimação na sociedade de advogados. Bom, alguns requisitos formais aí, né? Alguns requisitos formais de publicação. Bom, como é uma intimação, é um ato formal, né? Ela vai ser nula a intimação, né? Que se não constar o nome das partes, dos seus advogados, o respectivo número da OAB, né? Então, e se requerir também o nome da sociedade de advogados. Tem que constar. Deixa eu te contar um negócio. Eu sou das antigas. Sabe como é que era feita as intimações antes? Eu comecei a fazer estágio no primeiro ano. No segundo período. Eu entrei no estágio. No escritório de advocacia. Chegava, era o diário oficial impresso. Era impresso. Foi pro jornal mesmo. Cheio de letrinhas pequenininhas. E aí saiu o nome... as publicações eram por comarca. Aí eu tinha que ficar procurando, aí ia lá pro final, porque eu Uberaba, né, letra U, né, eu ia lá pro final. O que eu fazia? Eu pegava o jornal, eu recortava o jornal, só na parte de Uberaba, e no início falava o número dos advogados, só por número. Por exemplo, lá, AB 22222, imagina, chutando aqui, é um número fictício, 22222. Aí falava assim, ó, a publicação número 2, número 15, número 22, número 23, número 37, número 42. Saia desse jeito. Eu riscava com a canetinha grifa texto, grifava. Depois eu ia lá. Publicação número 2. Grifava, canetinha grifa texto. A publicação número 15. Ia lá no número 15, grifava. Ia grifando todas elas. Aí o que eu fazia? Recortava tudo de novo. Recortava as publicações do advogado que eu trabalhava, né? Colava numa folha branca e levava para ele. Falava, doutor, aqui as intimações do dia. São 7 intimações que o senhor tem hoje. Estava lá colado, bonitinho, né? Eu recortava até o dia, estava assim, Diário Oficial de Minas Gerais, o famoso Minas Gerais, isso chamava Minas Gerais. Uma parte lá só do judiciário, eu recortava isso também, colocava no cabeçalho da folha, tá acompanhando? Depois eu pegava lá aquela primeira parte que falava do número da OAB e quais eram as publicações, e depois as publicações em si. Tudo recortado e colado na folha. Aprovar para ele, ó, essa aqui é número 2, essa aqui é número 15. Entendeu? Aprovar para ele. Né? Não basta, é mulher de César, né? Não basta ser honesto, tem que provar que você era, né? Então, eu provar que eu tinha consultado de cabo a rabo
o diário oficial, né? Eu fazia esse tipo de análise. E às vezes era um escritório até grande. Teve uma época que eles falaram o seguinte: você vai pesquisar Uberaba, pesquisar Araxá e Uberlândia. Então, essa primeira parte, né, que falava do número dos advogados, era bem útil. Eu só ia pesquisando, ia lá na página de Araxá, né? E ficava lá pelo número da OAB. Não tem nada na 2222. Não esquece Araxá, só nenhuma publicação para Araxá. Vamos lá no Uberlândia. Aí, às vezes saía Uberlândia. Opa, tem 2 publicações em Uberlândia. Então vamos lá, marcar Uberlândia e recortar. Eu ficava, às vezes, eu tinha a manhã inteira só para ver as intimações, né? E colar na folhinha, para ir depois no fórum à tarde para olhar os processos. Olhar os processos, fazer carga dos processos, que era tudo físico, né? E levar os processos lá para o advogado analisar. Era para fazer. Se fosse uma coisa simples, até ele falava: ó, Brilo, você pede só para juntar um documento aqui, ó, o documento é esse aqui. Só faz lá, meritíssimo do juiz, ok, da vara tal, né, qualifica lá, fulano de tal, né, que é o cliente, vem, tempo e modo, requerer a juntada do documento de folhas. É deferimento, né, Uberaba tal, né, e põe meu nome lá, que eu venho e depois imprime e traz ele para assinar. E foi assim que comecei fazendo estágio, olhando as intimações, meus amigos. Entendeu? Então, tá vendo aqui, ó, essa questão dos requisitos formais de intimação, né, o nome da parte, do advogado, da sociedade, né? Graças a Deus que tinha isso, senão meu trabalho ia ser triplicado, né, se não saísse o número do advogado. Eu pesquisava pelo número. As outras OABs, os outros números de OAB, não me interessavam. Eu estava trabalhando para aquele advogado, então eu queria só saber as intimações dele. Hoje, eu quero saber só das minhas intimações, eu não estou nem aí com os outros advogados. Enfim, né? Então, esse é o requisito, obviamente, formal, sob pena de nulidade, né? Então, a vigência, né, do CPC anterior, né, o STJ dizia que eventuais abreviaturas, né, do nome do advogado, da parte, né, ou mesmo erro de grafia, fosse um erro insignificante, né, não levaria à invalidade, né, da publicação. Só haveria nulidade, então, se fosse um vício, né, que impedisse a identificação do advogado. Tá? Então, é interessante esse entendimento. Bom, ainda, o outro tópico aí que eu coloquei para vocês: intimação, publicação, perdão, no nome do advogado indicado. Que é essa outra hipótese aqui. Bom, é interessante também, né, publicação no nome do advogado indicado, porque pode ser o seguinte, lá no meu escritório, né, geralmente as petições quem assina sou eu e meu pai, né? Então, e lá a gente sempre pede para as publicações virem no nome do meu pai, né? Porque ele já está há mais tempo, né? E ele comprava esses sistemas de intimação, de empresas especializadas nisso, né? Que faziam uma varredura e saía só no nome dele. Era por advogado, né? Então, é possível então que você faça, né, um pedido expresso, né, de que as comunicações dos atos processuais sejam feitas apenas no nome de alguns advogados indicados, sob pena de nulidade. Tá? Mas tem que estar expresso, tem que colocar o número da ordem, aí na petição. Geralmente você faz isso na petição inicial ou na contestação. Tá? Se você está pelo autor, você faz isso na petição inicial. Se você está pelo réu, você faz esse pedido na contestação, okay? Que é a defesa do réu. Ok? Então, é isso. Isso acontece no caso de pluralidade de advogados. Ok? Ou ainda, retirada dos autos em cartório. Né? Essa outra possibilidade que eu coloquei, retirada dos autos do cartório. Bom, é o seguinte, quando se fala em retirada dos autos, é retirada física, né? Então, essa retirada dos autos do cartório ou da secretaria, né, e vai implicar na intimação, qualquer decisão que ele tiver. Né? Então, é o que a gente chama de ciência inequívoca. Mesmo que esteja pendente de publicação. Por exemplo, olha, o processo vai ser publicado só amanhã. Aí eu fui lá e fiz carga hoje do processo. Eu já estou intimado hoje.
intimado hoje, é da data da carga que você fez, né? Carga ou retirada, né, dos autos do processo é a mesma coisa, né? Os autos do cartório, né? Perdão. Então é a mesma coisa, ok? Então essa carga dos autos, né, ou retirada dos autos, pode ser feita pelo advogado, né? Então é um ponto bastante interessante, né? O STJ, então, tem decisões também no sentido de que, diante da necessidade de publicação em nome de advogado determinado, um advogado específico, a retirada dos autos em cartório por outro advogado não vai dispensar a publicação. Tá? Então, por exemplo, nós pedimos lá no início do processo que as intimações sejam feitas no nome do meu pai. Se eu vou lá e faço carga do processo, então isso não impede, segundo a jurisprudência do STJ, e seja feita a publicação normal no nome do advogado indicado. Ok? Eu acho isso um contrassenso. Mas, enfim, é uma cautela que o STJ adotou, né? Já que você pediu para intimações ser feita no nome do advogado específico, então ele tem que se intimar. Se não foi ele que retirou o processo do fórum, não foi ele que fez a carga, tem que ser feita então a intimação formal no nome dele. Tá? Para evitar, às vezes, trairagem, né? Só vejo essa lógica, né? Então, além do advogado, né? Então pode fazer carga dos autos preposto, né? Se ele indicar, credenciado, não, perante o fórum, né? Em juízo, né? Pelo advogado ou pela sociedade de advogados. Então, às vezes você pode credenciar um preposto, né? Um estagiário também, você credencia, né? Um estagiário com inscrição na OAB. A partir do 7º período, você pode fazer inscrição na ordem dos advogados e pedir para credenciar, então, aquele estagiário para ele receber, de retirar o processo fora da carga, né? A famosa carga. O advogado público, né? O defensor público, o membro do MP, né, se ele fizer carga dos autos, né? Ou comparecer voluntariamente, né? Na secretaria, ele vai se dar por intimado, tá? Então, todo aquele que retira os autos do processo, faz carga daqueles autos, né? Ou seja, o que é fazer carga? Às vezes alguém não sabe. Fazer carga é você pedir para levar o processo físico para o seu escritório. Ou levar para tirar xerox, alguma coisa assim. Quando você faz isso, você formaliza um pedido para retirar o processo da secretaria, né? Então você está fazendo carga. Então você está automaticamente sendo intimado. Ok? Então, mesmo que você vai publicar só semana que vem, não importa. Se fez carga hoje, você está intimado hoje. Tá bom? Então, e mesmo que o MP, por exemplo, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública, tenha a prerrogativa de intimação pessoal, se eles fizerem carga do processo, eles vão se dar por intimado. Tá bom? Isso é muito importante. Com relação à alegação de nulidade, meus amigos, alegação de nulidade é um ponto interessante também, né, para você mentalizar. É o seguinte, né? A parte que argui a nulidade de intimação, né, compete à parte, né, arguir uma nulidade, né, numa preliminar, né? A preliminar, ou seja, antes de você discutir qualquer assunto, você tem que abrir um parênteses, né? Como se você abrir um parênteses falando, olha, para me defender, eu quero informar que eu não fui intimado. Né? Então, isso se chama de preliminar, né? Então, só pena daquele vício, né, ser tido como intempestivo, né, haver a preclusão. Então, até para resguardar a duração razoável do processo. Né? Mas isso é uma questão interessante. E tem um princípio das nulidades, que nós vamos ver na próxima aula, que diz o seguinte: aquele que dá causa à nulidade não pode alegá-la. Por exemplo, se eu mudei meu e-mail, eu tenho que informar no processo. O meu e-mail novo agora, quero que os e-mails sejam intimados neste e-mail. Se eu não fizer isso, mudei de e-mail, mas eu não informei no processo, se eu eventualmente não fui intimado, eu não posso alegar nulidade. Quem dá causa à nulidade não pode alegá-la. É o que a gente chama de tuquoque, lá no princípio da boa-fé. Né? Ninguém pode beneficiar da própria torpeza. Então, quem der causa à nulidade não pode alegar. Tá? Cuidado com isso, em relação à intimação. A intimação foi pessoal, né, do advogado, é o próximo tópico, né? Imaginar, meu escritório é na Leopoldino. Aí eu mudo
para Santos Dumont. Então tem que informar no processo. Falar, olha, agora as intimações devem ser feitas no endereço tal, né? Então, tem que ser comunicado, tá? Então, com relação à intimação pessoal, né, já aproveitando aí, né, hoje é uma situação bastante rara, né, no dia a dia forense, né? Só vai se dar a intimação pessoal do advogado quando não for viável, né, a intimação por meio eletrônico, né? Ou não houver ali uma publicação em órgão oficial, né, um diário oficial, por exemplo, não houver. Então aí o chefe, né, o escrivão, o chefe de secretaria, deve providenciar então a intimação dos advogados das partes de todos os atos praticados no processo. Há um tempo atrás, Conceição das Alagoas não estava inserido no sistema do diário oficial eletrônico. Tem umas causas lá em Conceição, então eles mandavam a carta com aviso de recebimento aqui para Uberaba para me intimar. Falar, olha, foi publicada aqui uma decisão. Eles mandavam um AR aqui, carta com aviso de recebimento para cá, para me intimar, né? Que lá não estava integrado no sistema eletrônico, no diário oficial eletrônico. Então, eles tinham que fazer isso, tá? Então, é bem interessante. A intimação tem que ser, então, pessoal, né, do advogado. Só vai acontecer, né, quando ele tiver localização, né, do seu escritório na sede do juízo, né? Então, bastante interessante, tá? Hoje, né? Intimação pelo correio, né? Intimação pelo correio, então, vai ter lugar quando nenhuma das formas que nós já analisamos for possível, né? Então, para o 273, inciso 2º, os advogados devem informar os seus endereços, né? Eles mantêm, né? As informações estão atualizadas, devem ser feitas. Então, em caso de eventual mudança de endereço, então tem que ser informado. Então, essa intimação pelo correio, né? Então, deve exigir do advogado que ele assine a carta com aviso de recebimento. Tá? Então, e se ele mudar de endereço, né, do seu escritório, todas as intimações que forem enviadas para o endereço antigo vão ser consideradas válidas. Essa é a questão. Né? Eu tenho o dever de, se mudar de endereço, informar. Tá? A outra hipótese, meus amigos, intimação pelo escrivão, né, o chefe de secretaria, vai acontecer quando os advogados, né, as partes, os seus representantes legais, comparecerem no cartório. Chegou lá na secretaria, o escrivão até pergunta, você é quem? Ah, eu sou fulano. Eu acho que eu tenho uma intimação para fazer. Eu ia te publicar amanhã, não, mas já que você está aqui, eu vou te intimar aqui agora. Né? Então, isso é perfeitamente possível, né? Se as partes comparecem no cartório, na secretaria, né? Os advogados comparecem na secretaria. Eu já fui intimado várias vezes, né? Por ter comparecido na secretaria. Numa época, eu ia muito no fórum, né? No início de carreira eu ia direto, hoje eu vou bem pouco. Por causa dos processos eletrônicos, não tem a menor necessidade de ir. Então, só quando é audiência, ou quando tem alguma providência urgente, né? Aí sim que nós vamos lá. Mas a questão aqui é você compareceu espontaneamente, né? Então não tem qualquer impedimento, né? Para que se faça a intimação no cartório, né? Então é bastante interessante essa possibilidade. Então, vamos pegar pelo braço, né? O escrivão está pegando pelo braço. E temos ainda, meus amigos, a intimação pelo oficial de justiça, né? O oficial de justiça, então, também é bastante interessante essa modalidade, né? Temos da citação pelo oficial, né? Então temos também a intimação pelo oficial de justiça. Bom, com relação à intimação do oficial, isso vai estar no 275 do Código de Processo, né? E é uma forma subsidiária. Subsidiária, ou seja, só quando os demais não forem possíveis, né? Meio eletrônico, meio pelo correio, né? Meio eletrônico não foi possível. Não foi possível também pelo correio. Aí você faz por oficial de justiça, tá bom? Então, e sendo feita a intimação pelo oficial de justiça, tem que ser feita uma certidão, né? Que tem que constar lá a indicação do lugar, a descrição da pessoa intimada, tem que mencionar ali, se possível, né, o documento, né, identidade, mas isso é facultativo, né? Porque às vezes o cara se recusa, né?
a receber a cópia do mandado de intimação, né? E a contrafé, né? A gente chama de contrafé. Então, contrafé é a cópia da decisão do ato a ser praticado, o que já foi praticado, e mais a cópia do mandado. Isso é contrafé. Tá? Vou escrever aqui no chat para vocês. Contrafé. É assim, ó. Contrafé. Não é a cópia do ato a ser praticado ou que já foi praticado, mais a cópia do mandado de intimação. Na citação, vai ser o quê? Cópia contra fé, né? Que é a cópia da petição inicial mais cópia do mandado de citação. Isso é a contrafé. Então, cuidado com essas expressões. Porque o oficial ele vai declarar, né, se entregou, não entregou a contrafé, se ele deu nota de ciente ou não, se ele fugiu. Não vai adiantar o cara fugir. Porque o oficial de justiça tem fé pública. Então, a recusa do intimado em assinar o mandado de intimação, ou no caso da citação, mandado de citação, não vai impedir que ocorra. Né? Então, é só o oficial declarar, ó, certifico que dou fé e procedi ao local tal, proceder à citação ou à intimação, né, se for o caso, fulano de tal, e o mesmo, ao me ver, se recusou e foi embora. Né? Então, se proceder à citação dele assim mesmo. Enfim, o oficial de justiça não quer saber. Ele tem fé pública. Se ele falar que ele te viu, se ele falar que ele te encontrou, você vai ser considerado como encontrado no processo. Ok? Você que corra atrás para falar que não foi. Né? Uma presunção, obviamente, relativa. Se fala que é relativo, significa que comporta prova em contrário. Só que o ônus é seu. Né? O ônus vai ser seu para falar que aquilo não aconteceu. Enfim, bem difícil. Ok? E para a gente terminar, meus amigos, intimação ficta. Lembra da citação ficta? Citação ficta, lembra de fictício? Ficção é algo que não aconteceu. Mas que para o processo é considerado como se tivesse acontecido. Né? Então, a exemplo, né, do que ocorre lá na citação, né, a intimação não precisa ser necessariamente certa. Né? Não precisa haver a certeza da ciência do intimado. Então, nós temos a possibilidade, né, então, de intimação por edital, intimação por hora certa, que são espécies de comunicação ficta. Né? E que nós vamos ter ali uma presunção relativa de ciência. Vai seguir o mesmo procedimento que nós falamos da citação, vai aplicar aqui na intimação fictícia, certo? Então, justamente porque não há previsão procedimental a respeito da intimação ficta, né? Então, você vai aplicar analogicamente as regras procedimentais da citação por edital ou da citação por hora certa, né? Então, é bem interessante, né? Exceto se houver necessidade de indicação de um curador, né, especial. Né? Enfim, é bem interessante esta possibilidade, ok? Então, meus amigos, esse é um ponto que nós tínhamos para falar sobre hoje, né? Então, sobre as intimações, ok? Então, era isso.